Boa noite. Amém a todas as saudações, sejam todos bem-vindos. Vamos compartilhando aí, quem conseguir, precisa. Glória a Deus. Esperamos que hoje seja melhor do que ontem fez, né, irmãos? Quem puder compartilhar, compartilhe. Informa aos irmãos que nós estamos aqui. Quem quiser, né, participa. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Vamos começarmos com o hino 219 do Inário. Novos céus nós aguardamos. Novos céus nós aguardamos, em nova terra também. Nele nós sempre pensamos, nele está nosso bem. Por isso estamos servindo a Deus o Criador, sua vontade cumprindo, veremos seu esplendor. Novos céus Deus aos seus fiéis dará, nova terra onde a justiça está. Em breve volta o Rei, Cristo Jesus Senhor. Firme na graça sejamos, firmes na fé e no amor. Pelo Espírito andemos, dentro da lei do bom Deus. O coração inclinemos para as coisas do céu. O mundo toda vaidade devemos rejeitar. Temos de Deus humildade, a terra que nos vai dar. Novos céus Deus aos seus fiéis dará, nova terra onde a justiça está. Em breve volta o Rei, Cristo Jesus Senhor. Firmes na graça sejamos, firmes na fé e no amor.
Glória a Jesus, né? Coisa boa de se ouvir, meu Deus. Em breve volta o Rei, meu, teu, nosso, né? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor que voltará por mim, por você, por nós, né? Meu Deus, que privilégio ser teu, Senhor, te aguardar porque tu vem buscar. Fiel é quem prometeu, né? Por isso nós no Senhor nos alegramos e ao Senhor nós exaltamos, né, irmãos? Glória a Jesus, amém. Sejam todos muito bem-vindos. Aos que vão chegando aí, né? Vamos deixando, né? Saudação com a paz de Deus para o Senhor, graça e paz, paz de Cristo, né? Só nosso Deus é Senhor, fora dele não há outro. Glória a Jesus, bendito seja Deus. O hino 228, salvação, salvação, glória a Deus. Compartilhe para ajudar. Se fez deixar, viu? Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. O alegre som, salvação, salvação, só em Cristo há perdão, salvação, salvação, paz e graça proclamar, vamos servos do Senhor, pelo ar, por terra e mar. Salvação, salvação, anciano sem cessar, salvação, salvação, e alegria em pensar, salvação, salvação, só no sangue do Senhor derramado sobre a cruz, tem resgate o pecador, salvação, salvação. No pecado em maldição, salve estou, recebi de Deus perdão, salve estou, mesma hora de expirar, sentirei a salvação, pois no céu vou habitar, salve estou, salve estou. Salvo pelo poder de Deus, né, irmãos? Coisa maravilhosa, né? Glória a Jesus. Mesma hora de expirar eu sentirei, nós sentiremos a salvação. Olha que coisa mais maravilhosa. Como é bom ser crente, né? Crer
é crer em vírgula, glória a Jesus, em cada ponto. Tudo para nós é adorno, a palavra de Deus prevalece. Nós cremos no que nós cantamos, e mesmo na hora de expirar, nós sentiremos a salvação, né? Até porque para nós a salvação em Jesus Cristo, desde quando a nós Ele se apresentou, jamais nos deixou. Nós temos chegado porque o forte tem agido na nossa frente. Nós somos pequeninos, glória a Deus, mas nós nos achegamos ao Senhor, Ele se achegou a nós e nos dá valor, nos dá mérito e nos dá vitória. Por isso, glória a Deus, né? Salvos pelo Teu poder, Senhor, nós Te louvamos com todo o nosso coração. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Estou de que Jesus me ajudará. Sabe, amor? Seguro estou de que Jesus me ajudará. E lá do céu de força e fé me proverá. Se a Ele eu servir e a sua lei cumprir, em certo estou de que Jesus me ajudará. Não deixará a minha fé se abalar. Eu seguirei ao meu Senhor sem duvidar. Com afeto guardarei a doutrina do meu Rei, e neste mundo orientará meu caminhar. Meu coração está firmado no Senhor, alicerçado nesta rocha de amor. Cristo irá me receber quando em glória aparecer. Firmado estou no meu bendito Redentor. Glória a Jesus, né? Que haja fé no nosso coração, né, irmão? Para que nós possamos crer. Glória a Jesus, né? Bendito seja Deus. O hino 238, o teu servo ouve, fala, Senhor. Glória a Jesus.
Criador, me apresento diante de ti, e os preceitos, tua palavra manda, Senhor, para ouvi-la. Eis-me aqui, ao meu desejo renunciarei para servir-te e te agradar, e os preceitos da tua lei quero contente executar. Serve-te deste meu fraco ser, como instrumento ao teu louvor, e te servindo quero dizer: servo inútil sou, Senhor, teu servo ouve, fala, Senhor, o que requeres de mim, ó Deus, a voz divina que vem dos céus, teu servo ouve, fala, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Jesus. Glória a Deus, amém a todos. O hino agora 239, né? Eis que a noite é passada, né, irmãos? Glória a Jesus, né? Porque a noite passa, né? E tem um amanhecer onde se renova as esperanças. Glória a Jesus. O Senhor, Ele é Deus onipotente e desde a eternidade Ele o é. Nós somos servos do Senhor, nós permanecemos ainda nesse barro, nessa carne, e a carne ainda nos torna fraco, né? Glória a Jesus. Por isso nós lutamos no nosso espírito, né, irmão, para que Cristo seja formado em nós, e nós vamos nos aperfeiçoando no Senhor. Mas enquanto estivermos na carne, estamos sujeitos à fraqueza, né? Porque o que os olhos veem, às vezes trazem ao coração do homem desejos, e nem sempre os desejos humanos correspondem à vontade de Deus, né? Por isso nós cantamos aqui, e que assim seja, que haja em nós a fé, de ao nosso desejo renunciarmos. É bom chegar diante do Senhor, acreditando que Ele tudo pode, mas há coisas que nós devemos com o tempo aprender, que é perca de tempo e engano pedir para o Senhor. Às vezes passamos tempo em oração, em campanha, né? E o Senhor conhece a real, o que nós trazemos no nosso coração. Às vezes, de modo disfarçado, comunicamos ao outro, pedimos até oração e a pessoa ora e nada acontece, porque Deus não nos ouve. Deus nos ouviu, mas não vai nos atender, porque Ele está nos livrando do nosso mal, né? Glória a Jesus, a sua misericórdia mais uma vez se renovou, e Ele fala não, porque Ele vê o amanhã, Ele vê o depois, Ele vê o que vai agregar em nós, o que nós pedimos, o que nós queremos, e Ele, entre tantas coisas, nos livra do mal, né? Já chegou nos livrando. Então que nós possamos, por aquilo que nós não entendemos, não compreendemos,
né, darmos glória a Deus também. Muitas pessoas abrem a boca e blasfemam quando as coisas não acontecem do jeito que ela esperava e querem até colocar o Senhor, entre aspas, contra a parede, como se Ele não fosse verdadeiro no que prometeu, né, irmãos? O Senhor, Ele continua conosco, o Senhor continua sendo Deus, glória a Jesus. E quando Ele apresentou a nós o seu Filho, nós todos estávamos numa vida que nós não tínhamos assim a consciência do nosso estado. E graças damos a Deus que Jesus chegou nos livrando do estado que nós sequer sabíamos que nós estávamos. A mesma coisa o Senhor continua fazendo. Quantas das vezes o Senhor está nos livrando de coisas que nós não nos damos conta, porque nós às vezes somos seduzidos pelos nossos próprios desejos, né? Então por isso a necessidade de nós permanecermos na presença do Senhor e diante dele nos calarmos mais e falar: Senhor, teu servo ouve, fala, Senhor, né? Para que nós possamos aprender, né? E pôr em prática, porque a tua palavra salva, cura, né? Glória a Jesus, e perdoa também. Bendito seja Deus. Então a noite é passada e ela vai passar, né, irmãos? E o melhor de tudo é que amanhã vem renovando as misericórdias do Senhor na nossa vida. Glória a Deus. 2:3:9. Que a noite passava, para mim surge o dia de Jesus, estou mais perto. Ah, que alegria, sempre mais eu vou crescendo nas virtudes do Senhor, para um dia ser perfeito no divino amor. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei, resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Muito passava, já surgiu a luz divina, essa luz é Jesus Cristo, que me ilumina, bem sentido de justiça e das armas do Senhor. Eu espero confiante ser um vencedor. Ó Jesus, por tua graça, glória sempre te darei, resgatado por teu sangue, só a ti servirei. Glória a Deus. Resgatado por teu sangue, há poder, há livramento, há salvação, né? Glória a Jesus. Amém. A todas as saudações, irmão Fábio, Adriana, todos aí que nos salvam, né? Sejam todos bem-vindos, né? Adoremos juntos o nosso Deus, que é bom para todos nós. Glória a Deus. O hino 242, profundo é o saber de Deus Criador. Glória a Jesus. Bendito seja Deus, né, irmão? O saber de Deus é maravilhoso porque o Senhor nos dá, glória a Jesus, do conhecimento também, né? Ele concedeu a Salomão a sabedoria, glória a Jesus. Mas quando a sabedoria, ela também tem a medida como dom de Deus, né? Glória a Jesus assim.
inclinado para o espírito, digamos assim, há também um discernimento nas coisas espirituais, né? Glória a Deus, porque, glória ao Senhor Jesus. O Senhor, há muitos homens sábios, né? E instruídos, né? Competentes. E o Senhor dá talento mesmo para o homem, dá dom para homens, né? Até para aqueles que muitas vezes o negam, né? Como criaturas do Senhor, o Senhor sempre cuida do que é seu. O Senhor até hoje, né? Ele não se escondeu. O sol e a chuva vêm para todos, porque o Senhor ama a todos. Jesus morreu por todo homem, por pior que seja o homem, Jesus morreu por ele. Então ele, na presença de Deus, ele tem valor no sangue de Jesus, né? Só cabe a ele agora mudar de vida, aceitar o Senhor Jesus, né? Para ser legitimado agora também filho de Deus, porque a palavra fala, né? E todos os que receberam o Filho de Deus, então foi-lhes dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Desde então, né? Segundo Adão e Eva, todos éramos, né? Filhos do Senhor. Mas espiritualmente, só através de Cristo que nós recebemos o poder de nos tornarmos. Não é assim que está escrito em João? E o Senhor, ele tem essa sabedoria que o homem tem, porém, ele discerne, né, irmãos? Às vezes o homem aqui na terra, através da sua sabedoria, ele seduz, ele persuade, ele convence. Glória a Jesus. E depois, no final das contas, as contas não batem. Não era como ele nos apresentou, porque ele foi ardiloso e nós não sabíamos, porque para isso ele se capacitou, para enganar, para seduzir, para dar rasteira. Por isso que nós pedimos, Senhor, nos livra do mal a todo instante, porque está cheio, né? Agora o nosso Deus, ele é aquele como pode chegar falando, apresentando plantas e tantas coisas, né, irmãos? E mais o Senhor há de ver sim a sabedoria que Ele tem, mas o Senhor investiga a verdade que Ele traz. Glória a Jesus. E diante do Senhor, o conhecimento se torna em vão quando ele é regado de mentira, né? Por isso, bem-aventurado é aquele que se apresenta ao Senhor com a verdade. Então haverá com o Senhor comunhão, e com seu entendimento haverá força, então só haverá prosperidade, e poderá abrir a boca e falar que tudo que eu tenho são bênçãos do Senhor. Né? Glória a Jesus. Assim nós, né, irmãos, queremos ser, Senhor. Dá-nos a tua sabedoria, o teu conhecimento, mas acima de tudo nos banhe mais e mais da tua verdade, para que quando tu nos investigar, tu possa gostar do que tu venha sondar em nós. Glória a Deus. 2:4:2, profundo é o saber de Deus. Profundo é o saber de Deus Criador, saber sem igual, de grande esplendor. O intento de Deus ninguém pode sondar, conselhos ninguém foi ao grande digitar. Perfeito saber é só o de Deus, altíssimos são os pensamentos seus. Com ele, dele é tudo que há, é Deus que aos homens sustento sempre dá. Sublime saber pertence a Deus, ciência do céu não negará aos seus, riquezas perpétuas só Ele é que tem, a Ele a glória eternamente. Amém.
Glória a Jesus, né? O Senhor nos apresenta razões e motivos para nós crermos e então entender o que é descansar no Senhor. Confia nele que Ele tudo fará. Glória a Jesus, Ele sonda os corações, Ele é o profundo saber, né? Bendito seja Deus. Então, glória a Jesus, o Senhor prova que realmente tu falas diante dele, se é verdade ou se é mentira. E se for mentira, Senhor, então estou aqui nas tuas mãos, não importa usar. O que nós queremos é a correção, porque a tua correção nos salva. Glória a Jesus. Há muitas pessoas perdidas por ouvir o que querem e ter o que desejam, Senhor. Mas nós queremos que o Senhor seja o nosso desejo, a nossa atração. Por isso nós queremos vivermos contigo uma união, glória a Jesus, sendo tua cabeça e nós o teu corpo, e que tu venha nos governar, né? Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Isso é fé, isso é igreja, é o que Jesus veio construir, né? Glória a Deus. O hino 258. Louvemos ao nosso Senhor, glória a Deus. Louvemos ao nosso Senhor, exaltemos seu nome eterno, pois Ele é fonte de amor e é digno de todo louvor. Vamos louvores cantar, agradáveis louvores ao bom Deus, e hinos de glória entoar. Vamos no seu amor jubilar. Vamos com fé ao Senhor, assentemo-nos todos à mesa, pois nos servirá com amor pelo Espírito Consolador. Aqui nos achamos, Senhor, ofertando tributo de glória. Só tu és o bem doador, ó eterno bondoso Senhor. Glória a Jesus, bendito seja Deus, né? Deus abençoe os irmãos que mandam estrela e clamamos o Senhor para que outros, né, irmão? Havia irmãos que mandavam todos os dias, já não mandam mais, uma vez ou outra, outros que nem mandam mais. E as necessidades só aumentam. Para que nós também fiquemos em paz, né? Possamos, porque pela carne não é fácil. A gente vê os irmãos aí, né? Uns que mandavam não mandam mais, uma vez na semana, mandava todos os dias, outros parando. E o Senhor conhece as nossas necessidades, as nossas lutas, toda a estrutura que tem aqui para nós estarmos. Então, assim, que outros irmãos possam, né, nos apoiar também. E orar para aqueles que nos apoiavam, volte a apoiar, continue apoiando, né? Não se acomodem, porque as necessidades só aumentam, né, irmãos?
mas quem o faz aí constantemente, Deus abençoe, sempre, muito obrigado, viu? Glória a Deus. Queria eu não ter que falar, mas às vezes as pessoas esquecem, e nós que estamos do outro lado não tem como esquecer, né? Deus conhece todas as coisas, então às vezes temos que falar, né? Para que os irmãos tenham realmente a sensibilidade em nos apoiar. Hino 274. Glória a Deus. Desejo ser, ó meu Senhor, fiel a Ti até o fim. Meus passos sorriem em Teu amor, Senhor, és tudo para mim. Na plenitude eu estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei. Veneração, fé e temor estejam em meu coração, e do pecado, ó Senhor, livra-me, pode Tua mão. Na plenitude estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei. As trevas vindo sobre mim, não temerei, pois o esplendor da Tua luz que não tem fim me guia a Teu lar, Senhor. Na plenitude estarei, os céus abertos eu verei, eternas bênçãos herdarei, servindo a Ti, Senhor, meu Rei. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Deus, né? A plenitude, né, irmãos? Ela vai vir. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. O hino 363, aos Teus pés estou, Senhor. Glória a Jesus.
Aos teus pés estou, Senhor, elevando meu clamor, ao raiar a tua luz em minha alma, Criador. Junto a ti, ó Formador, dá-me graça para estar. Quero com temor e fé teus conselhos escutar. Adorando-te, Senhor, eu espero receber forças para te servir e retidão crescer. O meu cálice transbordar, faz por graça, Senhor. Eu desejo atender teus conselhos de amor. Como que tá o som aí? Tá bom? Tá ruim? Tá péssimo? Até chegar um comentário aqui demora demais, né? Chegou aqui da irmã Vandira. Não, porque aqui tá horrível pra gente, né? Pra vocês sai bom porque ele sai filtrado. Agora aqui, repara bem, cada dia eu tô num lugar. Por quê? Ele quer. Não é porque eu quero não, porque a acústica é muito ruim. Dá um retorno terrível aqui, pra gente tocar aqui, só pela fé mesmo. Porque os baixos ficam muito agressivos aqui pra gente, daí pra você cantar atrapalha, aí meu Deus do céu. Só que pra você sai perfeito, né? Porque perfeito assim dentro do que pode sair, não sai o que sai aqui, né? Meu Deus do céu. A gente vive em guerra aqui. Infelizmente, o sul do quarto tem essa parte aqui. Então é só eu mesmo que fico sofrendo. Graças a Deus que é só eu, né? Daí só eu que fico aqui sofrendo, ainda vocês não mandam estrela para ajudar a gente. A gente tá aqui tocando, coisa mais ruim, o som, tudo tal. Para vocês está chegando tudo bom, porque tudo a gente investiu para chegar bom para vocês. E vocês não mandam estrela para apoiar a gente, para manter a qualidade, né, no dia a dia. Gente, o que é isso? Olha aí, ó, clica aí, ó, estrelas. Vai sair para você. Gente, eu não acredito que alguém possa falar, um dia na vida, num mês, eu não tive R$5 para mandar estrela. Você tem coragem de falar isso, que você não teve? Falar o nome de um monte de gente que está todos os dias, nunca mandou. Se ela falar para mim, eu nunca tive R$5 para mandar para você de estrela. Você não vai ficar com vergonha? Né? A gente brinca assim, mas gente, né? Fala sério, né? Só clicar aí, o que é, com tantos irmãos aqui, né? Para a gente manter a qualidade, manter tudo isso. Poderia mandar fazer um acústico para ficar melhor, mas como? Né? Do outro lado é necessário, então por isso, do outro lado é necessário que as pessoas nos apoiem, nos ajudem, né? Vamos chegar de ficar vendo só os mesmos irmãos, né? Que nem são mais os mesmos, que tem uns, como já falei, muitos aí já estão parando, só Jesus para ter misericórdia de nós. Mas que outros chegam, né, para ajudar os que permanecem aí, né?
porque eles precisam que os irmãos, né, os apoiem, porque tanto eles como os irmãos gostam de estar. Agora, ponha a mão na sua consciência. Você acha justo só a irmã Verônica, só a irmã Ana Maria, né? Estou pegando elas assim, por exemplo, que são das irmãs que mais nos apoiam, e jamais desfazendo de quem apoia menos, porque a gente quer que todos façam na sua porção. O que acontece é que tem uns que não, né, não oferecem porção nenhuma, né? Mas assim, você acha justo, né? Todas que quem participa veio, só elas nos patrocinem, nos apoiem, para o que todos, né, usufruem, né? Todos nós usufruímos. Então nós precisamos sim dos irmãos que nos apoiem. Sabemos que tem muitas pessoas ignorantes que só querem criticar, só querem falar mal e usam as coisas de Deus, né, para deturpar, mas assim, né? Há muitos que estão aqui porque querem o nosso bem, porque gostam da gente, conhecem a nossa história, então nós pedimos, né? Temos que pedir, lamentavelmente, para que alguns irmãos que já estão sempre conosco, né, tenham a consciência de nos ajudar. O mês está fechando, não chegou, irmãos, o que nós precisamos chegar para as nossas dívidas, porque os irmãos, né, não estão mandando estrela. Então, se nós fôssemos olhar, a gente não estaria nem aqui, estaria lá aflito, desesperado. O que eu vou fazer, Senhor? O mês termina amanhã e não fechou, e a gente tem que pagar tudo, né? Então a gente tenta, para que os irmãos que nos acompanham, os que não gostam, nós não perdemos tempo, né? Mas aqueles que nos gostam, né? Ore a Deus para que possam nos apoiar, né? E nós não precisamos ficar falando, que as pessoas possam entender e nos apoiar. Não pesa para ninguém, né? Como já falei, ninguém vai rasgar dinheiro, ninguém vai pegar aqui para fazer coisa errada. É no dia a dia mesmo, são tantas as questões, quem nos acompanha já sabe, né? Então a gente conta com a sensibilidade dos irmãos em assinar a página, em mandar estrelas, né, irmãos? E quem não consegue, não tem desculpa, lá tem aí, né, só falar, né, como mandar de outra forma. Então é só querendo mesmo. E nós falamos, é porque nós precisamos, tá bom? Vamos continuar aqui mais uns 2 hinos e vamos encerrar. Eu não tenho vergonha de falar. Há quem não gosta de ouvir. Aí já não é comigo, né? O hino 266. Vinde as fileiras do bom Salvador, que vos encherá com armas de valor, para combater sem nenhum temor, contra o pecado com todo vigor. Cristo sobre a morte foi o vencedor, sendo do sepulcro o suplantador. Sem nenhuma culpa sobre a cruz morreu, mas vitorioso retornou ao céu. Cristo, nosso mestre, guia celestial, é quem nos defende do poder do mal. Sempre resplandece com a sua luz na gloriosa senda que ao céu conduz.
Vou tocar mais esse aqui e vou encerrar por hoje, viu, irmãos? O hino 310. Nós te louvamos, ó Rei dos Reis, pois nos tem feito santos e fiéis. Ora andamos em teu temor, como ovelhas boas, ó Senhor. Nós esperamos com teu poder, tua vontade sempre obedecer, mostrando ao mundo obras de luz, pela virtudes tuas, ó Jesus. Faz-nos saber teu santo querer, bênção celeste vem nos conceder. A sã palavra vinda do céu, dá nova vida aos remidos teus. Com essa vida, ó Rei dos Reis, podemos ser sempre fiéis. Tuas ovelhas somos, Senhor, tu és o nosso único pastor. Abençoe, fiquem todos com Deus, né? Uma boa noite a todos, né? A paz do Senhor, né? Seja o nosso meditar, para que os corações aflitos e amedrontados possam no Senhor descansar. E que nós possamos na vida, tudo na vida nós temos que compreender, né? Isso inclui a mim mesmo. Tudo que nós falamos, irmãos, eu acredito que qualquer pessoa, seja o melhor que seja o orador, né? Como cada um queira chamar, né? O pastor, o ancião, o presbítero, e assim, né? Como cada lugar, né? Nomeia, intitula, nós falamos daquilo que muitas das vezes, né? Com propriedade, porque nós passamos pela experiência, né? Glória a Jesus. E a experiência, ela vai nos dando empatia. A empatia é conseguir colocar no lugar do outro, e ainda que não tenhamos passado por aquilo, mas entender o que ele pode estar sofrendo ou a alegria que ele pode estar sentindo.
E a melhor coisa na vida é a empatia, porque quando nós conseguimos nos colocar no lugar do outro, certamente nós julgaremos mais e clamaremos mais pela misericórdia do Senhor. Nós, quando nos achegamos ao Senhor, ainda que fosse em juízo, nós esperamos o quê? A sua misericórdia, para que nós sejamos salvos. Davi, quando ele teve para escolher, entre 3 juízos que viriam sobre ele, por ele ter contado o povo, feito o que o Senhor não quisesse que ele fizesse, Davi era um homem amado por Deus, e homem que adorava o Senhor. Mesmo assim ele trazia consigo também as suas faltas e faltas graves, porém maior era o seu amor, glória a Jesus. Ele não era um pecador contumaz, ele errava por estar na carne, mas ele buscava arrependimento, ele não se conformava com o pecado. A sua alma perturbava, glória a Jesus, quando ele feria a Deus pelo seu pecado, irmãos? E no seu arrependimento, na sua lágrima, o Senhor tinha visto o seu pecado, mas o seu arrependimento convencia o Senhor do seu amor, Bem-aventurado é o homem que conversa o Senhor mais do que o seu pecado. O pecado, não há pecado escondido diante do Senhor, e o Senhor não aprova o pecado. Mas que o Senhor possa olhar para o nosso sentimento, para o nosso íntimo, e ver em nós o arrependimento, glória a Jesus, Então, por isso que é bom ter empatia, porque quando nós nos colocamos no lugar do outro, nós julgaremos menos, nós clamaremos por mais misericórdia a favor do nosso próximo. Aquilo que eu não entendo, aquilo que eu não penso, mas eu já passei por algo que eu sabia o que era desespero, o que era aflição. Não é o que ele está passando, mas eu sei que é o que ele está sentindo. Só a situação que é diferente. Então, se eu puder, eu vou ajudar, Eu não vou sentar para julgar e depois ver se vale a pena eu estender as mãos, porque nisso não está Cristo. Cristo chegou estendendo a mão a pecadores, irmãos? Glória a Jesus. E mesmo depois de muitos serem pelo Senhor perdoados, como Pedro. Pedro era um homem que vivia com o Senhor, podemos dizer que deitava e dormia, ao seu lado, via as suas maravilhas, e no momento da sua fragilidade, ele temeu a perder a sua vida, Ele teve a sua vida por mais preciosa do que Cristo, e ele o negou, porque se Jesus está sendo crucificado, se eu confessar como sendo um dele, dos que o seguem, certamente eu serei morto também. E ele naquele momento colocou a sua vida em primeiro lugar. Mas depois o arrependimento que veio diante do Senhor foi tão sincero, e Deus se comoveu. O Senhor mesmo foi até ele para confirmar, para que ele não ficasse preso naquela angústia, mas que ele continuasse sendo do Senhor um apóstolo, um pastor, que ele apacentasse as ovelhas do Senhor, Glória a Jesus, que o Senhor tinha enxergado que ele o amava além. Então, ou seja, não é por nós amarmos que nós estamos sujeitos a errar. A Bíblia diz que quem ama não peca. Glória a Jesus, irmãos? Mas nós estamos na carne, então certamente por isso há uma diferença, há uma distinção de espírito e carne. O nosso espírito clama pelo Senhor, Abba Pai. Senhor, nós queremos te amar, nós queremos te servir, e esse espírito que é do Senhor, ele não peca. Quando ele vê a nossa carne pecar, ele lamenta, ele chora: Senhor, não permita que pela minha carne, Senhor, eu venha, Senhor, permanecer prostrado na sua presença. Pelo que eu fiz na minha carne, meu espírito se quebranta diante de ti, Senhor. Glória a Jesus. O Senhor olha para o coração, para o espírito quebrantado e arrependido, e jamais o Senhor condenará uma alma que o ama pela uma fraqueza e um erro da sua carne. Pode ter certeza disso. Então, se Deus é assim, tão complacente, tão misericordioso, tardio em irar-se, que nós tenhamos mais cautela em julgar os outros, em emitir valores que pode colocar a pessoa numa situação complicada, outros contra ela, irmãos? Não sei por que a gente está falando isso, mas é o mundo que nós vivemos hoje, um mundo de falsas aparências, mas que nós que estamos no Senhor viemos trazer conosco que a verdade possa prevalecer, e assim nós, irmãos, possamos descansar. Então, às vezes alguém está aflito, está angustiado, está desesperado, Às vezes eu mesmo estou nessa situação, mas eu estou aqui diante do Senhor, porque se Jesus não for a solução, quem será? Se o Senhor não for a porta, quem será? Irmãos? Então nós devemos talvez um pouquinho menos
né? Mas eu estive aqui, Senhor, né? Te louvando, te glorificando, e talvez outro na mesma situação também, mas que nós possamos deitar confiando no Senhor, né? Mas confiar no Senhor é nós também parar para ver o que falta nós fazermos, né, irmão? Porque tanto Davi como Pedro, depois que eles erraram, eles se empenharam com toda a força e com todo o seu ser, né? Pedro negou o Senhor uma vez com medo da morte. Logo mais, Pedro estava lá pendurado também no madeiro, morrendo pela graça, morrendo pelo Senhor, né, irmãos? Mostrando que ele tinha colocado a sua vida sobre o altar e que o Senhor prevalecia sobre os seus sentimentos, sobre os seus medos. Glória a Jesus. E o Senhor honrou, ele viu milagres, ele viu coisas gloriosas. E hoje, olha, quanta geração após ele, né, menciona o seu nome como homem de Deus. Glória a Jesus, né? Ficou em memória, e nós um dia, junto com ele, estaremos com Cristo. Então que nós, né, possamos, né, permanecendo sendo a igreja. Pedro não foi melhor do que ninguém. Pedro foi um bem-aventurado, e nós, como ele, fazemos parte das bem-aventuranças do Senhor. Somos a igreja do Senhor, né? E como igreja nós temos o direito de receber as virtudes, né, e viver do amor de Deus. Mas que nós possamos pôr em prática o que nós recebemos. O que é feio tem que ser escondido, né? O Senhor, desde o princípio, Ele mostrou que a nudez tem que ser escondida. O Senhor não tem prazer em ver o homem nu, né? Assim, expondo ao outro, né? Foi assim com Adão e Eva, quando descobriram que estavam nus. Foi assim com Noé, quando se embebedou e seus filhos, né, voltando, né, de costa com a capa para cobrir a nudez do seu pai. E a mesma coisa, né, irmãos? O Senhor não tem prazer, né? E que nós também não temos prazer em desnudar ninguém, glória a Jesus. E que então nós façamos a nossa parte e nós possamos, glória a Jesus, quando falar de nós, sermos mencionados como Pedro. O que é Pedro? Pedro foi igreja, que nós sejamos também. Tenha todos uma noite abençoada, na presença de Deus, e descansamos confiando nesse Deus, né? Tudo que nos falta, Ele há de suprir. A paz de Deus, paz do Senhor, graça e paz a todos.